Vamos lá. Então, entre esses propósitos, né, nos traz intercâmbios importantes entre a esfera, né, econômica, entre as temáticas populares, a realidade, as temáticas que algumas lives que eu participei, perguntando ainda se há discussões sobre temas transversais que correlacionam a segregação, ok? Então, os códigos culturais dominantes em escolas públicas, nós podemos ver que a educação física ela fica como um pênalti, né? Bater por último, ou seja, como um pênalti ali, como bater o escanteio também, vai ser um meio elementar entre diagnóstico, estrutura e resultados. Nós olharmos os campos pautáveis entre vincular-se à educação física entre os campos sucessórios. Eu vou colocar o tema aqui, motricidade sucessória. Ou seja, sucessória que nos traz o quê? Departamento sem questões de divisões de trabalho, divisões de tempo, que nós podemos colocar uma identidade, uma identificação que relaciona todos os movimentos e aspectos permanentes e impermanentes, porque vamos trazer fatores importantes, ok? Então vamos lá. Então falamos sobre campos de comportas, né? Falamos de difusão primária, ok? Difusão primária. O que é difusão primária? São potenciais de ações que ocorrem no processo, os elétrons, né? Os processos de elétrons que ocorrem, eletrônicos, que a gente fala sobre o cálcio, o potássio. Para entender aqui o linguajar nos idiomas, que tem vários campos eletrônicos. Eu até completei uma televisão ali. Então vamos lá, nesses traços ligado aos panoramas e às diferenças conceituais recordadas. Podemos recordar várias emissoras graduadas, como uma manchete. Então, essas passagens, como falamos sobre núcleos, mitocôndrias, ciclo de Krebs, que se fala Krebs, sei lá, um Eccles, não sei, mas é um processo que ocorre metabólico equivalente. O Eccles, ali, o Hotel Califórnia, nos ensina uma impulsão muito grande ligada ao que? A mitocôndria. Esse processo, tempo de hipertireoide ou hipotireoide, entrando um pouco mais agora ligado ao corpo, mas os seus substratos morfológicos. Esconder a identidade é uma sombra de dúvida, porque aonde estivemos, o que nós passamos em sala de aula é um fenômeno cultural. Esse é um fenômeno cultural, é uma sobrevivência acultural. E essa sobrevivência vai nos trazer definições e indefinições entre passagens, passaportes, estados, municípios, ok? Entre os pensamentos pedagógicos que nós podemos correlacionar entre o treino, buscar a realidade dos nossos corpos, dos próprios corpos, ou seja, corpos que nós falamos, tá ligado ao quê? É a questão de que aonde nós estamos na comunidade tem vários corpos, pessoas, né? Matéria, história, não sem matéria, com todo respeito aos campos encíclicas ligados à religião. Então, na ciência da religião nos traz, ou seja, o que é preciso, né? O que é importante entre fatores entre a cultura corporal como objeto, a cultura corporal como objeto, a cultura corporal como objeto, a cultura corporal como enigma, a cultura corporal como efeitos colaterais, a cultura corporal como fatos delinquentes. Então é lógico que eu não posso falar sobre o corpo e o objeto e o corpo, porque as minhas raízes entre corpos de docentes, eu tive essa disciplina. É lógico que cabe a nós. Eu sempre fui um bom professor,
o oba-oba, o professor legal, gentil, não o Paulo gentil, mas uma gentileza muito grande, entre grande ou pequeno, entre sustentação e suportes que ocorrem. Vou colocar a palavra suporte aqui, não por ser um suporte mesa, mas a mesa fala, porque a mesa vai falar um campo histórico, porque nós estamos na mesa. Quem está na mesa conosco? São várias catalogações, pesquisas, tem vários professores que participaram da nossa história e que nós apresentamos a nossa própria história para eles. Eles sabem as realidades que ocorrem aqui entre o sujeito e o corpo que temos, somos o que somos. O que somos, seremos para ser o que deve ser entre a ética e a racionalidade ou a inverdade entre o Código Civil. Nos traz experiências entre o individualismo e o algo individual. O individualismo, lógico, esse lápis é meu, ligado ao egocentrismo. Meu pai me deu, não vou dar. Ok? Então, agora, o individual é a pessoa que tem a sua autonomia peculiar, né? É um sujeito histórico, mas ele é individual, ele é respectivo na área, né, genérica, e tem as suas concepções de mundo, representação de mundo. Ou seja, então essa lógica entre a produtividade, a burocracia, a lucracia, ligada a lucros, aí colocamos outros vários panoramas importantes entre a linguagem e os nossos efeitos. A liberação de elétrons, né, de cálcio, elétrons, de potássio, elétrons que traz os fatores ligados à liberação de acetilcolina e as questões importantes entre ao corpo e a sua sensualidade. A sensualidade, ela vai trazer panoramas ligados ao corpo do seu sujeito como objeto, ou o corpo como um panorama ligado aos seus próprios preceitos que é o organismo. Se for aos seus próprios preceitos, às suas leis ditadas ou feitas, nos traz sarcolemas ligados ao corpo histórico, entre o corpo e entre os dilúvios existenciais existentes ligados às baixas calibres que ocorrem diariamente. Entre fatos, o que é evidente entre a economia, o que vai elucidar a própria economia? Somos nós, ou as classes que dominam, ou somos dominados, ou nós somos próprios dominantes que relacionam os próprios ciclos econômicos entre duplas, entre teoria e prática, entre o que subjuga, o que julga, entre o juízo de valor e a linhagem e o realinhamento entre o poder e a filosofia. E a filosofia nos dá um poder que chegaremos à própria filosofia, que é o ciclo de vida e a sobrevivência ligada ao movimento, no momento e pelo movimento. Isso nos traz um estudo entre ideologias. Será que alguns autores, como aqueles que traz um Estado entre órgãos públicos que relacionam a ideologia do Estado, a igreja, a escola, a família, não querem entrar nesse pano, né? Não querem entrar em contrapartida ou em partida desta forma, nesse sentido, ou humanizar essas questões de conjuntos ideológicos, ligadas às questões de religiões, porque já me houve vários problemas que nós falamos sobre isso. Por quê? Estava conversando com a própria farmacêutica agora, falei com ela que tinha época que tinha alunas que não podiam frequentar as aulas de educação física porque eram, né, em campos denominacionais, eu não posso falar, porque eram, né, em questões disso, fica porque eram isso. Então, em questões também que falavam comigo, questões também na época de fatos que ocorriam, orgânicos, que tinha que falar em um campo particular, você tinha que ser sério ali, falar que resulta em pesquisas e catalogações que possam melhorar as síndromes que ocorrem no corpo entre a mulher e o processo também com o homem, entre serotonina, endorfina e outros paradoxos eminentes à linguagem e os seus traços históricos e antológicos. Pois bem, nos traz campos especiais entre camadas inferiores e superiores.